Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Racing Shenanigans, ao qual eu já perdi a conta em que episódio é que vamos. Mas estamos de volta, passado umas semanas que foram bastante longas. Mas o que interessa é que Triple estamos de header pelo volta. meio de Fórmula 1. Triple Header, que nem sequer deu tempo para a gente respirar, não só na produção de conteúdo para esta bela plataforma que criamos, mas também Demos as pela. boas-vindas, não é? Exatamente, que agora temos o projeto No YouTube. em que estamos no YouTube. Espero que este episódio, em princípio, já vai ser postado lá. Vai ser o nosso primeiro episódio que será publicado em todas as plataformas. No entanto, estará para breve podermos ter tudo direitinho e o depositório todo completo dos episódios anteriores. Pois bem, mas passando aos temas que estávamos aqui para falar hoje. Por onde começar-se, Sr. Gui? Tivemos um Eh, triple header maluco que acabou, acho que foi todo muito parecido, pelo menos a nível de vitórias e pole positions. Aliás, pole positions sempre para o mesmo, vitórias também sempre para o mesmo. Um triple header completo e absolutamente dominado Completamente dominado pelo Max. pelo Max Verstappen, que mostra claramente que é o grande favorito à conquista do Mundial de Pilotos. Tem um carro superior, é um talento extraordinário e quando estas duas coisas se juntam, acho que há muito pouca coisa que a pode parar. Aquilo que poderia parar seria a Mercedes, mas está difícil. Mas isso é o Acho que está tópico muito seguinte. difícil. Olhando, vamos olhar em Exatamente. particular nós vamos analisar mais a Áustria, que foi o último do último fim de semana. Mas o que vamos Mas dizer da podemos Áustria, fazer uma podemos dizer revisão de geral. qualquer. Sim, Sim, uma revisão geral, porque é muito parecido. Em exatamente. França andaram muito equilibrados, mas a Mercedes fez a asneira na estratégia. Na Áustria Estíria já. foi uma coça, na Áustria uma coça Foi uma foi. coisa ainda maior. Portanto, ainda maior. Quando os Mercedes estiveram mais próximo dos McLaren do que propriamente dos Red Bull. Mas lá está. Eu acho que um campeonato mundial, e vemos isso ao longo do ano, quando há esta competição que nós estamos a ter entre a Mercedes e a Red Bull, ahm, quando temos este tipo de situações, seja Ferrari e Mercedes em 2018, 2017, 2012 foi um ano atípico, houve uma corrida para o título completamente diferente, mas podemos ver que ao longo da temporada Entre equipas, vemos a balança da competitividade ahm, constantemente a mudar de lado, e as mesas and the tables turning, que eu gosto desta expressão, porque é mesmo isso que às vezes o jogo está do lado da Mercedes, às vezes está o jogo do lado da Red Bull, e eu acho que muito provavelmente por fatores de não só de performance do carro e dos grandes prémios que tivemos até agora estarem um bocadinho mais à vontade à parte da Red Bull do que propriamente o carro da Mercedes estar adaptado aos circuitos que tivemos nestas 3 semanas. Mas eu acho que acontece mais uma situação de que simplesmente o Max Verstappen e a equipa Red Bull estão numa espiral ascendente e a Mercedes está agora a concordo. passar por uma fase difícil e que isso não invalida que daqui a 2 ou 3 grandes prémios a situação não fique invertida e que depois vamos ter um X grandes prémios em que o Max Verstappen vai ter uma fase pior e o Hamilton uma melhor. Quem sabe Bottas, mas não, esquece lá o Bottas. Mas é aquilo que ias a dizer, eu ia acrescentar uma coisa, não se esqueçam de 2018, que a Ferrari era mais competitiva que a Mercedes, bem mais, aliás. Estava na mão de cima, o Sebastian Vettel parecia ir lançado para o título, e em Hockenheim vai a liderar e perde o controle do carro e sai da corrida, e a partir daí entram numa espiral completamente negativa e a Mercedes vem ao de cima
e ganham tanto os construtores como o Mundial de Lá está. Pilotos em que o Hamilton ganhou o quinto. Exato, Isto é mas a tudo muito situação relativo, é que portanto, 2018, e atenção que 2018, eu acho que o efeito catalisador da, da- de tudo isso foi mesmo Hockenheim. Mas foi aliado também ao azar da Ferrari ter problemas de desenvolvimento em que os dados que tinham do simulador e as peças que estavam a fazer não estavam. As peças, aliás, as peças que eles estavam a meter no carro não estavam a ter o mesmo efeito que tinham nas simulações, ou seja, eles estavam a desenvolver coisas que não estavam a funcionar. Foi no final daquele ano mudanças no clima político da Ferrari, foi o Sebastian Vettel que a confiança dele foi completamente abalada e a partir daí ficou tudo desmoronado. Ou seja, nada garante que uma coisa dessas, a esse ponto, não sei se é provável acontecer, mas que uma coisa possa acontecer com a Red Bull em que percam agora a sua competitividade ou a Mercedes. Quem sabe a Mercedes que agora também pode ter um período ainda mais difícil em que eu honestamente acho que uma das razões, e agora vamos para o tópico do que é que se passa na Mercedes, mas uma das razões em que a Mercedes está assim é porque se calhar o carro que eles têm este ano já não há muito remédio a dar e, o melhor passo a fazer é pensar em 2022. Porque a questão é que a Mercedes já para 2014 tinha uma situação semelhante em que a partir de pouco do início de 2013, 2014 já era a prioridade e todos nós sabemos qual foi o resultado dessa, desse investimento, digamos assim, e dessa priorização dos mas era recursos. híbrido. Exatamente, portanto, opá, o que é que se passa com a Mercedes? É uma pergunta tão complexa e às vezes, se calhar, tão simples de responder que será basicamente são os fatores. Mas que a Red Bull, que neste momento está na moto de cima, se isto é duradouro, não sei. Mas que está e que para as próximas corridas poderá ser a favorita e que podemos. E Atenção aliás, que a Mercedes, e eu vi ontem o race debrief do Shaolin, da Mercedes, e eles estão muito entusiasmados com os upgrades que estão a planear trazer para Silverstone. Não há de ser nada do outro mundo, acredito eu. Não, não vamos ter um carro totalmente diferente, mas vamos ver. Isto é o que eu digo. Está longe de estar acabado. Daqui a exato. 3 semanas temos uma pausa de verão que eu, conhecendo como conheço a Mercedes, eles não vão de férias. Vão todos para a fábrica trabalhar no carro e vamos ver. E como é habitual, após uma pausa de verão, temos uma Mercedes mais forte do que na parte anterior da temporada. Normalmente costuma ser a Red Bull que depois do meio da temporada é que se lembram que tem de fazer um Sim, carro de mas a jeito Mercedes também, como o também ano faz ali passado. qualquer coisa, lá está. Yeah, nós temos vindo, e como lá está, outro fator foi a continuação os carros de 2020 em relação a 2021 são versões B. Ou seja, a hierarquia de competitividade, não havendo essas alterações e não podendo haver essas alterações em termos de regulamentares e muitas restrições do desenvolvimento, a hierarquia e as características do carro não são diferentes, portanto a gente pode prever mais ou menos. É claro que uma exatidão muito pouco. ah, não posso dizer totalmente absoluta nem para lá caminho, mas podemos ter uma ideia do que é que se vai passar. E se temos a Red Bull agora, que tem a primeira oportunidade de lutar por um título desde 2013, verdadeiramente, temos uma situação em que se calhar eles não estou a ver a eles a abrir mão da luta pelo desenvolvimento mais cedo que a Mercedes, apesar de 2022 estar aqui à porta e de faltarem agora 9 meses quase para para voltarmos a ter uma temporada e estarem a ser apresentados os nossos carros. De qualquer maneira, é isso. Agora, o que se passa também com o Hamilton? Isso é uma pergunta que realmente é algo que é bastante complicado também de. Se calhar respondo mais facilmente, eu não sei.
Pá, força. Porque o É Hamilton assim, eu acho que ele não aquilo que esteja eu a noto, pilotar. Eu acho que ele não esteja a pilotar pior. Eu acho que ele, aliás, está a ter um desafio muito maior para manter o carro para extrair o máximo do carro, mas quando um piloto não tem as ferramentas necessárias para desempenhar o seu trabalho, há muito pouco que possa ser feito, na minha opinião. Portanto, ah, pá, eu no é, Lewis eu acho que há qualquer coisa ali, porque eu até vendo as entrevistas pós-corrida e pós-qualificação dele, eu acho que ele tem noção do que tem. Tem noção da realidade, porque não vimos um Hamilton chateado, um Hamilton. Não, ele está resignado àquilo. Ele diz mesmo: eles são melhores que nós damos o nosso melhor. E óbvio, porque não há o mais nosso melhor nada que ele neste possa momento é isto. fazer. Não há mais Exatamente, nada a não há. fazer, exatamente. Exato, há zero a fazer neste momento. E agora eu acho que a melhor coisa que o Hamilton tem a fazer neste momento é manter. É tirar o melhor do carro porque é o que pode fazer. A Mercedes não superando os problemas de desenvolvimento que tem neste momento, ou muito me engano, ou isto cheira-me a campeonato, quer de construtores para a Red Bull, quer de pilotos para o Max Verstappen. Isso aí é inegável. Ahm, Porque Sim, eu o também. Neste status quo momento neste apontava-os momento, como favoritos, mas vamos ver. Mas ele está sim, isto em duas exatamente. corridas. A vindima só acaba no lavar dos cestos, não é? Portanto, não Exatamente. acho que será bastante sábio da nossa parte, apesar de sermos os bruxos de Paradela e de termos todos A os fazer poderes futurologia místicos, desta. apesar de termos todos os poderes místicos concedidos pelos deuses do desporto automóvel, acho que não será sábio fazer uma previsão de tal forma. No entanto, o Hamilton, por muito. Há uma coisa que eu noto e que realmente eu tenho de partilhar convosco, que é a postura do Hamilton muito menos arrogante e muito menos show-off e muito menos falinhas mansas muito menos falinhas mansas da equipa e de best fans e não sei o que, etc. E estamos a ver uma parte do Hamilton que, associada à pressão, ainda não tínhamos visto, porque ele até agora. E eu digo isto com a maior frontalidade. O Vettel e eu, epá, acho que toda a gente sabe um bocadinho da minha parcialidade perante a Ferrari e perante o Vettel, mas o Hamilton só agora e a Mercedes começaram a ter E sabem a minha também, competitividade a não tem mal sério. nenhum. Não, mas não é isso que eu estou a dizer. Só agora, e mesmo nos tempos da Ferrari, só agora é que estão a ter uma ameaça concreta e decente e que parece estar agora a ser sólida há muito tempo. Isto está a criar um nervosinho neles. Está-se a notar. Está-se a notar o Toto Wolff a fazer declarações disparatadas quanto a adversários, a reclamar sobre X, Y e Z. O Hamilton a fazer aquela choradeira que é Voles normal. a meter os pés pelas mãos nas estratégias. Exatamente, mas por exemplo, o Hamilton, um bocadinho daquela choradeira do Hamilton a dizer que a Red Bull tinha um party mode para a qualificação e que tinha basicamente equipamento ilegal para as pit stops e não sei o quê. E vemos agora ele a ser um bocadinho mais crítico da equipa pá, está a sair um lado da Mercedes onde estão a sentir a pressão e apesar de dizerem que não, é obviamente que em termos de subconsciente da organização, toda a gente sente isso. E eu acho que isso aí é, na minha opinião, acho que isso não está a influenciar as performances em pista, porque o Hamilton é um piloto extremamente profissional. Só que isso obviamente que afeta a moral e afeta, lá está, esse ciclo ascendente e descendente que acontece ao longo de uma temporada e com os pilotos e com as equipas. Portanto, pá, é isso que eu tenho a dizer do Hamilton. Voltamos a Pá, dizer, nada nos garante que ele não vai a Silverstone. Nada nos garante que ele vai a Silverstone e faz uma vitória incrível contra não, em frente ao público de casa e vai para uma espiral ascendente e leva aquele carro e volta à liderança e voltamos a ter Fórmula 1 igual ao que foi nos últimos 6 7 anos. Não é, eu não também é não quero provável, isso. mas pode acontecer. Exatamente. E também não queremos isso. Queremos é que haja aqui Não? uma competição a sério. Competitividade à série. Exatamente. E agora a Red Bull está a fazer por essa competitividade, porque está a chegar a espada
e está a meter a Mercedes, aliás, entre a espada e a parede, e a Mercedes agora tem é de andar para a frente, portanto, ah, não tem nada que se queixar. Opa, eu detesto, uma coisa que eu detesto na Mercedes, e já estava na Red Bull, e acontece esta coisa, é de começam as queixinhas quando começa a haver esta competitividade. Já havia com a Ferrari, já de antes. Pá, Oh, Ai, façam o é- vosso melhor e deixem as queixinhas pá, para os exatamente, jornalistas, o que resolvam as for. Que é isso coisas que os em. jornalistas querem. Isso é o Opa, que querem os eu, jornalistas, eu isso é acho o que que a quer a Red Bull. Netflix, isso é o que quer toda a gente. Nós não queremos isso. Eu honestamente eu acho ridículo e sem cabimento fazerem essas coisas. Como diz o Helmut Marko, fazemos o ajuste de contas em pista, e isso não há nada a ver. Aliás, não há, nada supera isso. E agora, Falando em próximo. competitividade, Força. falando em competitividade, vamos analisar então a corrida, não é? A última Sim, corrida da Áustria que reinou a competitividade, menos na liderança, que a liderança foi um passeio para o Max. exato, e com De todo o seguida, mérito. pronto, temos com todo o mérito, claro. E fica já aqui uma espécie de spoilerzinho. Meus cenas. O primeiro é para o Lando Norris. Hum. Pá, este miúdo, ele está a fazer uma temporada. Mas que temporada? Mas que Eu acho que temporada? ele em 7 rondas, não foi? O Quantas rondas único é que que marcou vamos? pontos em todas. Sim, e não só em 7 rondas, comparado ao ano passado, ele agora está com 100 e tal pontos, e no ano passado tinha só 90 e muitas. Tinha 91 ou 94 ou assim, mas tipo em 17 rondas e aqui com 7, já vamos em 7, acho eu. Acho que está muito melhor colocado. Ele está a ter Tem uma 101 época. pontos neste momento, o Lando. Está a 3 pontos do Exatamente. Sérgio Pérez. E tinha 94 no ano anterior com 17 corridas, e agora com 7 está está agora com 101 pontos. Portanto, brilhante. Uhum. Eu acho que Lando Norris também foi. É claro que eu estou um bocadinho como, como aquelas pessoas que dizem que o driver of the day foi o gajo que ganhou a corrida, mas sem dúvida que o Lando Norris foi a melhor prestação. Foi a melhor prestação fez o que tinha a fazer e teve de lutar, e teve de se defender do Hamilton como podia. Podia ter ainda chegado ao Bottas, mas pá, já não dava. Simplesmente o Bottas conseguiu segurar-se muito melhor. Sim, sem E o dúvida. problema, seguir carros a menos de um segundo é muito complicado, como já sabemos. Portanto, acho que nesse sentido não havia nada a fazer. Quanto à vitória do Max Verstappen, pá, incriticável. Esteve completamente. Fez o seu primeiro Grand Slam da carreira, ou seja, volta mais rápida, pole, e ter liderado todas as voltas. Portanto, pá, indiscutível este fim de semana como o melhor da carreira do Max Verstappen, na minha opinião. Ahm, Incomparável. Já falámos do Hamilton, e agora voltando ao Norris e ao Hamilton, o que é que tens a dizer sobre aquele momento? Momento muito bonito. Um momento, pá, espetacular. Such a great driver, Lando. É mais uma coisa que prova. Calhar o Lewis Hamilton está numa fase diferente da carreira, sobretudo a nível mental. Onde é que ele há 4 3 anos tinha feito uma coisa daquelas a um piloto com quem estava a lutar por um lugar? E Sim, pronto, porque foi, o foi, Hamilton foi já não tem espetacular. nada para Foi provar. lindo, foi O Hamilton lindo, foi espetacular mesmo. já não tem nada a provar a ninguém, ou seja, e também obviamente que cresceu em termos de piloto e de pessoa. E eu acho que simplesmente ele vê no Lando Norris e vê no Russell e vê no Leclerc e etc. O futuro de uma geração de que ele já representou. Se calhar nos dois primeiros, porque são britânicos. Sim, mas Se calhar mais nos dois primeiros, pronto, aquela mesmo o proximidade Sainz e de serem etc. Não, britânicos. sim, claro, é essa proximidade, é inegável, mas mais do que isso, eu acho que é a geração em si.
E a ver agora, e estamos a assistir. É um bocadinho triste, mas nós estamos a assistir. Não é triste, faz parte de tudo, como tudo na vida, são Faz fases e parte são ciclos. do fim da Mas geração estamos a. com quem nós crescemos a ver Fórmula 1, mas é o princípio de Exatamente, uma geração que tem tudo para ser nova. espetacular. Porque temos o Hamilton já a atingir. Dura para O sempre. exatamente, estamos a ver o Alonso que voltou, mas já vai sair Não faz mais do que entretanto. 2 anos. Estamos a ver, sim, Sebastian estamos a ver Vettel, o Vettel também está agora, está no último contrato da sua carreira, ou pouco mais. Alonso, Ricardo tem 30 anos, ainda dura mais alguns. exato, Também já é dos mais velhos. E exatamente. Raikkonen, Massa já foi embora, o Weber já foi embora. ah, pá, Nico Rosberg. Roman Gross já foi embora, Nico Rosberg foi embora. Estamos É por claramente exemplo, o passado de uma geração. exatamente, estão a mudar-se as águas e estamos a reparar num câmbio. E eu acho que o Hamilton sente isso, e eu acho muito bem em que ele faça de uma espécie de mentor para o resto para o resto dos pilotos desta nova geração. Pá, e foi um momento bonito. Foi um momento bonito em que houve esse reconhecimento por parte do Lewis Hamilton, do talento que é o Lando Norris. E por falar em talentos, tivemos a luta entre George Russell, entre a velha guarda, uma raposa velha que é Fernando Alonso e George Russell. Que o Alonso no final da corrida aproximava-se em décimo primeiro lugar e estava à procura de posição. Encontrou à sua frente a segurar um ponto. O George Russell e ele próprio admitiu É da que coroa da Mercedes. a Já joia da falei coroa da demais. Mercedes. Ah, Não sei parecia. de Já nada. vamos Vamos aqui com uma coisa a seguir que eu queria Ah, comentar, vamos, é o seguinte. Falamos a seguinte. Pronto, mas termina essa parte então. pá, estava só a dizer que até o próprio Alonso se sentiu mal em passar o Russell, mas hora dele há de vir Olha, e e ele vamos diz conseguir. mesmo, eu quando vi que era o Russell que ia à minha frente, disse mal da minha vida. Foi assim qualquer coisa que ele disse uma coisa do género. Foi, eu Disse do gostava de género que lhe passar deu. muitos pilotos Pá, menos o preferia que George fosse Russell. outro gajo. O gajo Sim, qualquer em vez do Russell, é nesse sentido. exatamente. Eu acho que apesar de a Williams não ter ido buscar um ponto, está a mostrar sinais de evolução bastante Melhor. positivos. Desde a entrada do novo CEO, e, que era o responsável pelo programa de rallies da Volkswagen, daquela dominação pá, desde 2012 até 2016, uma coisa assim. Ahm, pá, eu acho que são só sinais positivos para a Williams, portanto, não vejo tanto como uma derrota, como era uma situação que acabaria de ser inevitável e o Russell fez uma corrida também incriticável, portanto, não havia muito a discutir nessa situação. Do que tem. Já faz muito mesmo com o que tem. Exatamente. E agora o que eu queria dizer em relação ao Russell era que a Ziggo Sport, o canal da holandês que transmite a Fórmula 1, deram com o Russell bastante sorridente e perguntaram-lhe se ele tinha alguma novidade, Eu ia alguma coisa dizer de isso. contrato ou Eu ia assim. dizer isso. Pá, e o Depois de estar a gajo falar com só o Toto riu-se. Wolff, também apanhado nas imagens. Yeah, exato, e ele bastante Conta do sorridente. YouTube, se eu apanhar essas imagens vou-vos meter, não se preocupem. Yeah, mas agora a situação é que é realmente essa. Porque notamos nas imagens de que o George Russell estava a dar já a confirmação, a dizer não posso confirmar nada, mas a assinar com um sorriso. Portanto, não, o Bottas vai de vela no final desta temporada. Eu acho que
Está Esqueci-me mais só esquisito. de referir um pormenor enquanto falámos do Força. rádio do Hamilton a elogiar o Lando. Melhor do que isso é a reação do Lando, fanboy, Lando Norris fanboy, no final, quando descobre aquilo que realmente o Hamilton disse. Such a great driver, Lando. Great driver. Love you, Lewis. Não sei se viste esse vídeo, Sim. que eu penso que é nas Eagle Sports também, em que o Lando descobre que o Hamilton disse aquilo e entrou em modo fanboy como eu nunca tinha visto. E, Pronto. pá, Olhando ao é. resto da corrida, Max em primeiro, então Bottas, Norris completaram o pódio. O Hamilton ficou em quarto e explicamos já porquê. Um problema no fundo plano do carro que custou cerca de 30 pontos de downforce, ou seja, e traduzindo isto para miúdos, aumentavam ao tempo por volta cerca de 0,5 segundos, ou seja, 5 décimas de segundo. Esta perda, estes danos no fundo plano provocavam danos também nas fibras de carbono que seguravam os pneus, neste caso o pneu traseiro esquerdo, e e Fibras de aumentavam a carbono? degradação dos próprios pneus. Como Não sei assim? se é fibras de carbono que se diz. O quê? Não sei se estou a explicar bem. É naquilo que segura os pneus, naquilo que segura os pneus ao carro. Que Tipo, os braços da o suspensão. Chauvelin, sim, que o Chauvelin ontem descreveu como carbon fibers no debrief. Eu também achei estranho, mas pronto. Voltando à explicação. Daquilo que segura o. Que igual Ah, que é que eu conecta agora. o pneu ao carro. É suspensão, são aqueles braços de carbono por ali fora. Sim, E aquele- exatamente. Ah, ok. Ah, Danos também nessa parte, o que aumentava a degradação dos pneus. Daí que eles tenham de fazer uma uma segunda paragem paragem, extra. porque os pneus não iam aguentar. Os pneus não iam aguentar, iam rebentar. Mais volta, menos volta. Então foi por isso que ele acabou em quarto. Quinto lugar, Carlos Sainz Júnior. Sexto lugar, Sérgio Pérez. E porquê? Isso era entrar aqui no segundo tópico. É mais um tópico que eu queria falar contigo, que foi as penalizações. Isto foi um grande prémio espetacular na cabine dos stewards. Foi uma festa autêntica. Bastante Distribuir atarefado. penalizações como quem está a distribuir pães. Foi muito atarefado em termos de penalizações. Na minha opinião, muito mal empregues em certos casos. Ahm, ah, aquela penalização ao Lando Norris não tem discussão possível. Até É um se escândalo. pudermos rever as Sim, é um imagens na escândalo. edição. Até se pudermos rever as imagens na edição, por amor de Deus. Porque, pá, Não há toque, o Pérez. ele não empurra o Pérez para fora. Exatamente, e o Pérez meteu no nariz onde simplesmente não era chamado. Ele sabe, pá, numa situação daquelas, como o Lando Norris estava a dizer, até os miúdos da Fórmula 3 sabem que se enfiarem ali o nariz naquela curva, uma situação daquelas, vão parar a gravilha, porque o carro do Lando Norris tem de seguir a sua trajetória normal. Não há nada nas regras em que diz que a parte de. Diz que não podes, que tens de deixar um espaço entre, entre ti e o outro carro, tens de deixar espaço para outro carro. Mas é até à travagem. Depois da travagem, e para completares a curva e para fazeres a saída da curva, tu, a menos que andes para a iOS S e a fazer, a fechar incorretamente um adversário, naquela situação ele tinha de fazer a curva. E quando o Pérez nem sequer estava lado a lado, o Pérez estava apenas com a asa e estava-se a tentar chegar para uma gap, para um espaço que ia fechar no espaço de um segundo. Portanto, isso não me cabe na cabeça como é que isso foi penalizado. Até o Christian Horner disse que aquilo não tinha jeito nenhum. Eu também acho, honestamente, que não tinha jeito algum e que simplesmente foi um incidente de corrida. E dar 5 segundos ao Lando, que lhe podia ter custado, que neste caso acho que custou o segundo lugar, porque o O tempo segundo foi lugar. atribuído na paragem das boxes. Agora,
eu acho que na parte do Leclerc, Mas, ele não sim. empurra, dá apenas um toque, Quando empurra o empurra, toque e pronto. empurra mais à frente, depois na outra sequência de curvas, na curva 6 e. Não, 6. 7 e 8, naqueles S que depois tem a descer já no final da volta, aí sim, Final o do segundo Charles setor. estava lado a lado no final do segundo setor, e aí acontece mesmo, isso já é início do terceiro, mas vocês sabem do que é que eu estou a falar. Aí o Charles Leclerc já estava lado a lado. Nessa situação é que era diferente, completamente diferente do que o que tinha acontecido com o Lando Norris. Portanto, aí as duas penalizações eram merecidas. No caso do Lando, não. Pá, a, a direção de corrida tem sido criticada e eu acho muito bem por falta de coerência, no sentido em que há situações em que são demasiado, ah, digamos, duros e noutras que são demasiado permissivos e que há duplos padrões, dois pesos, duas medidas, consoante a situação. É verdade de que cada caso é um caso e que realmente no lugar e na situação é difícil tomar uma decisão. No entanto, eles têm todos os ângulos, têm a telemetria, têm essas coisas todas e também tem uma coisa muito importante que é o bom senso, que é que eu acho que, na minha opinião, para lá da letra da lei, o seu espírito não está a ser bem interpretado, portanto, pá, começa a ser já frustrante e eu confesso que agora já passaram alguns dias, portanto já estou um bocadinho mais relaxado com esse assunto, mas eu achei um bocadinho escandaloso o que aconteceu e pá, como adepto de desporto motorizado e de Fórmula 1, o tal mantra do Let Them Race está a ser um bocadinho. Opa, mas como é que é? Let Them Race ou. É que chega-se a um ponto em que eu detesto radicalismos, mas começo a olhar para a perspectiva de Jeremy Clarkson e que tem de ser abolidos os comissários e que as pessoas querem ver a condução ligeiramente perigosa e tal. É claro que ele diz isso um bocadinho da brincadeira, mas obviamente que eu acho que o bom senso deverá ser um bocadinho mais aplicado do que propriamente a letra da lei, etc. Porque o regulamento que nós temos em relação a limites de pista em termos de ultrapassagens é extremamente vago. É uma espécie de um texto que cola em tudo, estás a perceber? Serve para tudo. Serve para penalizares tudo. E o próprio texto deixa ao critério do diretor de prova a analisar de caso a caso e decidir se as coisas têm de ser reportadas Logo aos. aí, logo aí deixar ao critério do diretor de prova já é É um critério suficientemente subjetivo. É um volante, critério. digamos assim, é subjetivo, é esse o termo, é absolutamente Exatamente, subjetivo. é extremamente subjetivo e depois, apesar de ser o mesmo diretor de prova, acontece em que há os comissários e vão mudando e etc. E há um a representar os pilotos e dois acho que a representar a FIA. Opa, e não sei, honestamente eu não tenho resposta para como é que poderemos tornar essas coisas uniformes se não usar um bocadinho a nossa cabeça e pá, é um bocadinho assim. É o que tu disseste, é Quanto à bom senso. qualificação, Tem que haver bom senso. sim, Deixa-me só quanto à dizer um pormenor. qualificação, força, Eu há uma coisa só que eu não concordo com o que tu disseste. A primeira penalização do Lando Norris, 100% em desacordo, é inacreditável. A primeira ao Pérez concordo. A segunda, mas se calhar eu não teria dado, porque da mesma maneira que o Pérez força o Leclerc para fora, o Leclerc também vai com demasiada cedo ao pote ou tentar ultrapassar por fora numa curva. Mas isso, é assim, é a minha maneira de ok. ver as coisas. Eu talvez aí não tivesse dado, mas também percebo perfeitamente aí que tivessem dado. Mas lá está, Gui, nessa situação qual é o Ab- critério? É, dando ao Lando Norris a penalização, foi abrir um precedente que, ok, meus claro, queridos, aqui a partir de agora sais um bocadinho da regra, pumba, 5 segundos. Ou melhor, podes contribuir, digamos, fazendo uma porcentagem, 100%, fazendo uma porcentagem de culpa em um piloto ir fora.
tu basta teres 1% que vais lá 5 segundos, que foi o que aconteceu com o Lando. Ele teve ali 1% de culpa para o Pérez ir fora, levou 5 segundos. O caso do Charles Leclerc, o Pérez tem mais do que 1%, leva 5 segundos em cada uma. Pronto. Sim, Foi o critério que a mas FIA lá está, escolheu, mas o critério que agora eu não técnico concordo. seria a situação de. Então dizemos que dizemos então que o Leclerc estava lado a lado com o Pérez nessa situação. Nós podemos rever as imagens depois na edição, mas ahm, a situação é mesmo essa, é que comparando as duas situações, eu acho que na minha opinião, o facto no caso do Leclerc e do Pérez, o Leclerc lá está, foi com muita vontade. Isso concordo contigo Muita sido ao perfeitamente. pote. É, perfeitamente. Agora, a situação era que o Leclerc já estava em- mais lado a lado, estás a perceber, do que, do, Sim, do que sim. na situação com o Lando. Portanto, aí já acho que mesmo não havendo um precedente ou havendo um precedente contrário, aí também poderia ser penalização. Quanto às penalizações na qualificação, ah, penalizaram o Vettel um bocadinho injustamente, na minha opinião. What the I cannot believe it. Me neither, mate. Porque Tivemos culpado, foi o que levou com as culpas. porque eu acho que a culpa é da equipa, a equipa é que É tem a de minha maneira avisar. de ver. E não é só isso. Foi o que disse o Oscar Góis no Twitter. Se o Sebastian Vettel leva a penalização, Bottas, Sainz e outro que ainda iria à frente também teriam que levar. Porquê? Porque esses são os primeiros a abrandar quando não podiam abrandar na saída da curva 10. Não podiam. E foi o abrandar deles provocou que a falha, não provocou a falha de comunicação, provocou que o Seb cometesse um erro e, por conseguinte, falha de comunicação com a equipa. E estragou a volta rápida ao Alonso e tirou do Q3 e possivelmente de um resultado muito satisfatório para a Alpine. Provavelmente um sétimo, um sexto lugar na corrida. O Alonso estava, não sei se ele estava tão otimista. Aliás, estava mais otimista e falava já num P4. E eu, calma lá, campeão. Mas, pá, sem dúvida, eu acho que a equipa é que deveria ser penalizada e não o piloto, porque nestas situações o piloto está à mercê da equipa e está dependente das Claro. informações pelo rádio que lhe dão. Eles não têm um radar. Eles não têm o Google Maps com o tráfego que está na estrada em que aparece ali os carrinhos vermelhos na Avenida AEP de onde é que está congestionado. Aquilo estão completamente da informação dada pela equipa, pelo gap em relação aos pilotos que estavam atrás. E ele falou levemente do Alonso, mas o Vettel disse Alonso behind, mas não disse o gap, nem disse nem, pá, e o Vettel estava a falar noutra coisa qualquer, e então pá, foi simplesmente falta de comunicação. Eu acho isso um bocadinho duro cair para o piloto só. Portanto, acho que é injusto. Essas são as minhas opiniões. Para fechar o tema qualificação, porra, o tema penalizações, e o Tsunoda. As duas penalizações dele são inacreditáveis para alguém no mais alto nível. Para quem não sabe, há uma regra que diz que, ou seja, a entrada da pit lane tem uma linha branca que tu não podes, como é evidente, pisar. O Tsunoda não só pisou uma vez, como conseguiu a proeza de pisar duas vezes e levar 10 segundos de penalização. Eu não quero queimar o miúdo, eu não quero. O miúdo é mais velho que eu, mas pelo amor de Deus, eu não quero queimar porque ele tem talento e ele pode claramente ser mais um dos bons nomes desta nova geração, mas quando há Alex Albon aí à espreita e a pedir claramente um lugar, eu acho que ele tem que ter um bocadinho de cuidado, sobretudo com este tipo de incidentes. Erros e perder lugares e ser ultrapassado é compreensível. Agora, erros destes, um bocado mais dificuldade em aceitar.
Lá está, eu acho que ele não tem muita culpa porque, pá, esqueceram-se de subir o banquinho dele e ele não conseguiu olhar para lá do pneu, portanto, opa, é uma daquelas situações em que uma vez, pá, acontece, agora duas vezes seguidas, mas a equipa quando ele entrou à box não lhe alertaram outra vez, pá, tem cuidado com as linhas É que, brancas. é que fica a ideia também de um amadorismo da equipa, de não o avisarem porque é que ele levou os 5 segundos. É que cá para mim o Yuki Tsunoda tem mais atração às linhas brancas do que o Juliano Casablancas, portanto, pá, eu não dá para explicar. E gostaram daquela referência aos Strokes e à cena de Nova York, de Indy dos anos 2000, dos gajos andarem a fazer coca, pois. Momento cultural do Racing Shenanigans. Momento cultural Mas do episódio. agora, olha, já temos título para isto. Na rúbrica temos título para o episódio. Pá, nós estamos constantemente a evoluir este podcast durante a gravação do Exatamente. podcast. Adoro isso. A espontaneidade, a naturalidade. Pá, é isso que tenho a dizer com o Tsunoda. O Tsunoda parece. Será que ele foi demasiado cedo da Fórmula 2? Mas ao mesmo tempo a questão é essa. O gajo no espaço de 4 anos passa da Fórmula 4 japonesa à Fórmula 1. É sim, 4 anos para Agora fazer mais essa uma vez, transição. 4 anos para mais fazer uma essa. vez. Não é 4 anos, é quando eu quero dizer é Fórmula 4, no ano a seguir Fórmula 3, no ano a seguir Fórmula 2 e de seguida Fórmula 1. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, não teria sido mais sensato por parte da Red Bull ter dado lugar ao Alex Albon para o tira-teimas final, digamos assim, com o Gasly e deixar o Tsunoda a amadurecer mais um ano na Fórmula 2, Opa, eu mas percebo a tivesse sido parte da melhor Red opção. Bull. Eu percebo a parte da Red Bull de andarem aqui com outra Mas vez as é o que eu ia dizer. A a Honda vai dança sair das da Fórmula cadeiras. 1. Interessa muito à Honda ter um piloto japonês. Não interessava. Se calhar o Yuki Sim. foi apanhado aqui no meio deste jogo político. Ah, é muito complicado e eu não acho que o Tsunoda vai embora esta temporada. Acho que terá uma próxima época, na minha opinião. Porque acho que é Mas não a acho que Red ele vai Bull. embora, porque ele tem tido resultados satisfatórios. Mas é o que eu Exato. digo, tem que ter cuidado, porque Sim, exatamente. Eu acho que não está para tão cedo essa tal saída, mas acho que pronto. Pá, é extremamente complicado fazer essas previsões. Mas lá está, o Tsunoda está um bocadinho na corda bamba, outra vez. Se, se nas próximas corridas não mostrar resultados. Ora bem, antes de passarmos à parte analisado o final, Grande Prémio, sim, podemos fazer. este Grande Prémio está analisado os Sennas e os Cartacanes. Sim, podemos fazer os cenas e É os cartacanes, Cartacanes, não é? então. Porque já Sim, nós tivemos tanto tempo afastados do ofício que eu já nem me lembro, é exatamente. Cartacanes, não é? Sim, são os Exatamente. cartacanes. Ora bem, cenas. Max Verstappen, primeiro pleno da carreira, como tu disseste, volta mais rápida, vitória e pole position. Lando Norris, que acho que não há muito a dizer, extraordinário. Ahm, e para o George Russell, porque esteve quase. O ponto esteve Exato. quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Os meus cartacanes, Sérgio Pérez, acho que é o único cartacane assim, que eu tenho assim grande. Não, até tenho mais. Mas começando pelo Pérez, opa, eu não sei se era por ser a corrida de casa, mas opa, ele estava maluco. Estava Hum. completamente maluco. Não, o Aquelas Pérez sempre foi as assim um bocado. saídas. Sim, Pá, mas lá o está, eu nunca o Ocon. tinha visto assim com a Red Bull. Sim, sim, sem dúvida. Ou quando que eu diga, sim. O Ocon que o diga, portanto. E o Ocon ia receber uma bardoada do Max no Brasil em 2019, 18. Não, Que ele não correu 19. em 2019. Não correu em 2019. Foi em 2018. 2018 não ganhou o Vettel. Não. No Brasil,
Sim, espera. Não, o Ocon com o Verstappen Brasil no Brasil foi a 2018? célebre. Não, no Brasil 2018 é a célebre acidente em que o Ocon bate no Exatamente. Verstappen quando está a ser o dobrado Exatamente. E e o depois há aquele Verstappen faz um duelo da, piano da e fica UFC. sem a vitória. E sim que eles andam à cabeçada no paddock, ou quase andam à cabeçada. Ora Paddock. bem, E pronto, para mim são estes os cartacanes deste Grande Prémio da Áustria. ora bem, o meu prémio Senna vai para Lando Norris. Indiscutível. Para o Max Verstappen também, como honorable mention. Porque é que eu quis distinguir os dois? Porque o Max Verstappen é claro que fez uma corrida impecável e incriticável e que simplesmente teve numa corrida à parte, mas eu acho que o Norris mostrou mais uma vez o seu potencial e está a fazer face a um Ricciardo que, apesar de estar numa fase de adaptação, é um piloto que já demonstrou as suas qualidades e estar a dar uma sova a ele. E num carro que se calhar às vezes classifica-se e faz corridas acima das suas possibilidades, como é este caso, que agora tiveram um pódio, e só não ter ficado em segundo e ter passado o Bottas por causa de uma penalização que eu acho que foi ridícula, para mim vale o meu Senna. E se não vale o prémio Senna, valeu o prémio Lewis Hamilton que o próprio o entregou. Portanto, eu acho que aí nessa parte está esclarecida. Agora, Cartha Kane. Cartha Kane, que é mais um pastor Maldonado e também vai para o Sérgio Pérez. Ah, eu acho que foi uma corrida duvidosa, cheia de incidentes e lá está, também não sei o que é que se passou. Pá, e assim alguma situação que eu acho que merecesse assim tivemos outros pilotos que não tiveram corridas assim grande coisa, mas a única desilusão assim substancial que não esperava seria o Pérez, muito depois das corridas que tem feito. Portanto, é isso. Estão entregues os prémios. Guilherme Garcia, tem algum comentário a adicionar? Terminados os prémios. Terminados os prémios, vamos à fase final, ao último tema deste episódio, de regresso do Racing Shenanigans, que entronca na renovação do contrato do Lewis Hamilton até 2023. Está fechado um dos lugares na Mercedes. Quem será o segundo piloto? A pergunta do milhão de dólares. Eu pensei em 4 possíveis opções. Analisei diferentes fatores, etc. E cheguei a 4 potenciais nomes. 2 claramente na pole position, 2 um bocadinho fora daquilo que o pessoal pode esperar, mas que eu acho que é concebível. Começando por aquele, para mim será ele, e é o favorito, claro, é o George Russell. Ele já demonstra há muito tempo que é merecedor de um lugar na equipa de Brackley, é merecedor de lutar por títulos. O que ele faz naquele Williams é um milagre total. É agenciado pelo Toto Wolff. Logo aí tem. E é britânico, eu acho que o Luís ia gostar muito de treinar, entre aspas, aquele que ele acredita ser um dos seus sucessores. O Bottas, faltaria Bottas, claro. Se quiseres acrescentar alguma coisa, não tens problemas. Não, força. Valtteri Bottas para mim é o segundo favorito, porque pronto, já conhece a equipa, tem uma dinâmica de trabalho desde 2017 com o Hamilton e com a equipa de uma maneira geral, acho que boa. Está claramente na fase mais fraca e mais descendente da carreira, por isso eu acredito que o Toto Wolff esteja claramente a pensar em substituí-lo. Porém, joga contra ele o facto do Hamilton já se ter manifestado publicamente. O Toto Wolff diz que ele não manda nada, mas opá, por amor de Deus, obviamente que ele tem opinião, pelo menos, e ele gosta do Valtteri. E porque pronto, quer queiramos, quer não é um piloto que faça muita comissão e é competente para lutar por um campeonato de construtores quando a Mercedes é dominadora. Quando a Mercedes não é dominadora, já é mais difícil. A minha terceira opção
já sai fora da caixa. É o Pierre Gasly. E porquê? O Gasly já demonstra claramente que tem qualidade para mais do que Essa aí AlphaTauri, com todo o é respeito. muito. Com todo o respeito. Essa aí é Um, muito fora da caixa. trato no final do ano, penso eu. Um, indo para a Mercedes, não seria de todo, parece-me, uma ameaça ao Hamilton. Eles dão-se muito bem fora da pista. Eu sei, Nico Rosberg, vibes. Mas pronto, acho que o Gasly era uma excelente opção, porque eu não me acredito que ele volte um dia à Red Bull e magoa-me, entre aspas, ter um piloto destes numa equipa como a AlphaTauri. Ele está muito mais maduro do que o que estava quando assinou pela Red Bull e acho que poderia ser uma boa opção para segundo piloto. E eventualmente no futuro juntar Gasly, um George Russell, Lando Norris, pá, etc. Daqui a muitos anos. A quarta é a mais usada delas todas, Sérgio Pérez. Porquê? O Sérgio Pérez já provou que numa Não. equipa grande é excelente segundo piloto. Ele não assinou contrato por mais do que um ano, ou seja, apenas tem contrato até ao final de 2021. Funcionaria como uma bicada muito grande do Toto Wolff no porta-aviões da Red Bull, porque a Red Bull também está muito bem no campeonato porque tem o Pérez, porque se tivesse outro tipo de piloto eu não sei se as coisas estariam tão bem. Portanto, eu acho que estas são as quatro opções, as minhas quatro possíveis opções. Se eu fosse o Toto Wolff, olhava entre estes quatro. Valtteri Bottas, Pierre Gasly, George Russell e Sérgio Pérez. Se quiseres acrescentar algum Eu, nome ou debater aquilo que eu disse, força. Gasly e Pérez. Gasly, eu acho que ele está mais encaminhado para a Alpine. Já se estavam a falar dessa situação de uma possível substituição para o Fernando Alonso e ter uma equipa completamente francesa. Eu acho que poderá Desculpa só interromper-te, isso seria onde eu colocava, mas o Ocon renovou sim. o contrato. Pois, e o Alonso, quando o Alonso decidir também ir fazer umas férias ou aposentar-se, vai para lá o Gasly, de certeza. Opa, mas eu acho que seria ir buscar o Pérez é muito difícil porque o Pérez está grato do fundo do coração à Red Bull e em princípio tem um contrato garantido também para o próximo ano. Tem uma vitória, a menos que ele agora para o final da temporada se deslize completamente, acho que não irá acontecer tal situação. E buscar um Lando Norris. Acho muito improvável porque o Lando Norris é claramente, eu não sei usar um exemplo claro, mas o Lando é claramente o piloto certo no lugar certo. É a cara da McLaren, é a cara daquilo que a McLaren quer voltar a ser, como foi nos anos 90. E agora com a introdução da nova era, acho que o Zac Brown e o Andreas Seidel veem no Lando Norris a cara deles. Vai ser a nossa estrela. Nós queremos voltar a ganhar campeonatos de construtores e de pilotos. Yeah. Pá, mas Mas a é Mercedes é verdade. a Mercedes, não é? Pois é. Até lá, eu acho que ainda há muita água que vai correr por debaixo da ponte e até há a questão da renovação do contrato com o Hamilton e o Hamilton querendo vincular-se durante mais uns tempos à Mercedes. Mostra não só o interesse que ele tem em manter-se conectado e que tem bastante trabalho a fazer também em relação lá aos ativismos dele. Ahm, pá, é uma situação em que eu acho que é todo do interesse do Hamilton começar a pensar num George Russell. Eu acho que essa será onde o Bottas. Porque não estou a ver mais nenhum piloto com qualidade que esteja disponível que esteja disposto a fazer de segundo piloto como o Pérez está a fazer para a Red Bull, percebes? E isso aí é uma cartada muito importante, não só para a Mercedes, como para a Red Bull. Porque a Red Bull tem essa carta que a Mercedes, o Bottas está, às vezes, cai um bocado. E lá está. Opa, está bem que o Bottas fez um segundo lugar importante agora e que foi buscar mais pontos com o Hamilton, mas é essa situação, estás a perceber, que
essa falta, às vezes, de regularidade, que pode ser um entrave e não possa ser também, opá, já que estamos aqui, vamos meter o Russell para já preparar uma eventual saída do Hamilton a médio prazo. Portanto, é isso mesmo. É só isso que eu queria dizer. Pronto, e é isso. Então, portanto, depreendo que o teu favorito não que seja a tua vontade, não é isso que eu estou a dizer que seja, mas acreditas que Será vai o tender para Russell? quem? Irá tender para o Russell. Ou muito Aliado me àquilo que engano. dissemos há pouco, não é? Dos sorrisos e etc. Aliado também à própria lógica aí. Porque ah, ganhando agora o tempo, 2 anos de Hamilton ah, ao lado de George Russell para evoluí-lo, será um passo importante. E porque lá está, acho que agora o foco da Mercedes e o plano é ligeiramente diferente, estás a perceber? Portanto, é que não sei, é apenas especulação e estamos agora a partilhá-la convosco. É isso. Mais alguma coisa? Temos mais algum tópico? Gui? Não, por hoje está. Por hoje Por hoje está. está. Então ficamos por aqui nesta análise do Grande Prémio da Áustria e também deste Triple Header. Voltamos agora no próximo Grande Prémio, que será de Silverstone. Daqui não nesta semana, neste fim de semana, que é quando vai sair este episódio, mas sim já de domingo a 8. E estaremos de volta depois e até lá fiquem connosco, fiquem com as nossas redes Silverstone, sociais. em que vamos ter muito conteúdo. Sim, vamos continuar ativos nas redes como temos No estado. Prémio de Silverstone vamos ter muito conteúdo para trabalhar e para falar aqui Esperemos. mesmo. Já A vamos ter estreia da Sprint Qualifying. Sim, temos de analisar isso. Portanto, contem também com as nossas opiniões. E se querem também ter um sneak peek e a nossa reação, já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais. São os primeiros links sempre na nossa descrição. E agora no YouTube. O Linktree, não esquecer. Temos agora um Linktree todo influencer para poder organizar os nossos meios de comunicação extremamente É profissional. mais fácil estarmos em contacto uns com os outros. Exatamente. E já sabem. Até lá, fiquem bem, fiquem Volta com do a Spotify. nossa Sigam. companhia. Volta do YouTube, subscrevam. Exatamente. E Twitters, Instagrams e etc. A mesma coisa. Até lá, fiquem com a nossa companhia. Fiquem com as nossas redes sociais e fiquem atentos. E até à próxima. Eu sou o Daniel Campos. Este é o meu colega Gui Garcia. Guilherme Beijo. Garcia, muito obrigado por tudo. Pá, fiquem bem.